Bom dia, bem-vindos a mais uma Fast Talk da JTV. O nosso convidado de hoje é o Procurador Paulo Castro, membro da direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Este sindicato apresentou recentemente um estudo sobre as condições de trabalho da classe e vamos tentar perceber as principais conclusões do mesmo. Aliás, uma das mesmas foi, e que salta à vista, é a falta de recursos humanos. Doutor Paulo, queria perceber exatamente que problema é este, ou seja, a que se deve esta escassez. Porque é que os magistrados não estão de facto ao serviço? Muito boa tarde. Eu começo por agradecer em meu nome pessoal e do sindicato o convite para estar aqui, poder prestar também alguns esclarecimentos na sequência do questionário que foi divulgado oficialmente na segunda-feira. E este questionário pretendia justamente, para nós termos uma ideia mais precisa e auscultando diretamente os colegas dos vários tribunais do norte e sul do país e, por outro lado, depois também levar os resultados obtidos como mais um contributo junto das instâncias com competências decisórias para que alguma coisa seja feita. Esta escassez de recursos humanos deve-se a vários fatores, é um acumular de circunstâncias que ao longo do tempo se foram deixando de perdurar, nomeadamente e desde logo a falta a redução cada vez maior de entradas no centro de estudos judiciais. Como sabe, houve alguns anos que não houve cursos, ultimamente tem havido alguma dificuldade, ou mesmo dois cursos em que não foram preenchidas todas as vagas existentes. Uma outra reivindicação do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público tem sido a de que as vagas criadas para o Ministério Público sejam superiores ao número que tem sido criado, uma vez que temos vindo a assistir a muitas jubilações, a muitos colegas que se vão reformando e o número de entradas não tem conseguido suplantar ou sequer igualar essas saídas. A tudo isto acresce o facto de depois, nos tribunais, muitas das pessoas não são sequer colocadas nos lugares que são criados, portanto, é feita uma previsão dos lugares que são necessários, esses lugares são criados e depois muitos deles não são preenchidos. Das 611 respostas obtidas, portanto, 20, e depois desses que são colocados, 23,1%, portanto, quase um quarto dos magistrados não estão efetivamente ao serviço, por razões várias, desde logo por motivos de doença em 37,3% das situações, existem depois também o gozo de licença de maternidade e de paternidade, gravidez de risco em 12,7% das situações. Portanto, estamos aqui a falar de cerca de um quarto de magistrados, o que leva depois à necessidade, através de vários mecanismos de gestão, de aqueles que estão efetivamente ao serviço terem uma sobrecarga de trabalho que em alguns casos é de 100%, portanto, magistrados a fazer o trabalho que caberia a dois magistrados, muitos magistrados a fazer o trabalho que caberia a um e meio, com as consequências que também são assinaladas depois no questionário. Mencionou a questão da saúde, ou seja, essa sobrecarga de trabalho também pode estar relacionada com essa percentagem de pessoas que estão paradas devido a problemas de saúde. Sim, embora, portanto, do questionário resultou, portanto, este é um questionário bastante exemplificativo, uma vez que foram obtidas 611 respostas, pode não parecer muito, mas equivale a mais de metade, o que é de facto uma amostra muito significativa, a mais de metade dos magistrados que estão efetivamente em exercício de funções. Nós somos cerca de 1.500, 1.600, no entanto, com comissões internas, comissões externas, aqueles magistrados que efetivamente podem concorrer, estão em condições de concorrer para movimentos, 611 equivale a mais de metade desses magistrados. E aquilo que acontece, e que normalmente nós verificamos, é que os magistrados trabalham até, muitas vezes até a exaustão, até ao limite. Não é prática corrente o magistrado, por qualquer coisa, meter baixa. Portanto, eu tenho 23 anos de serviço, nunca meti uma baixa e já houve várias situações em que se calhar deveria ter parado, não é? Mas Em as pessoas. média, quantas horas é que trabalha um magistrado por semana? Bem, eu não faço essa contabilidade, mas temos colegas que se queixam que trabalham 12, 14 horas por dia, param para jantar, para ir buscar os filhos à escola e que depois de jantar, muitas vezes pela noite dentro, continuam a trabalhar durante o fim de semana e depois todo este serviço não é pago, claro, nem é essa a pretensão do magistrado, quando está a trabalhar. Portanto, o magistrado tem processo a seu cargo, o magistrado não tem um horário definido, isso vale para o bem e para o mal. Neste caso, portanto, uma vez não tendo um horário definido, de facto, o magistrado tem processos e tendo processo, o magistrado tem o que tem a brilho profissional e, de modo geral,
essa é a regra, quer os processos resolvidos, porque prestam serviço cujo destinatário é o cidadão e quer prestar esse serviço de uma forma eficaz e de uma forma rápida, até porque, claro, quem está na área criminal, há processos que têm prazos de prescrição, muitas vezes apertados. Agora, este trabalho que se faz à noite, ao fim de semana, com prejuízo da própria vida familiar, tudo isto tem custos. E se for uma situação pontual, em que há um acréscimo de serviço pontual, em que o magistrado aí trabalha mais horas seguidas para fazer face a uma situação pontual, isso não se consegue suportar. Agora, quando sistematicamente o magistrado se vê confrontado com a necessidade de acumulações, porque perante esta falta de magistrados, portanto, aquilo que deveria ser feito era uma paragem da distribuição. Essa distribuição poderia ser feita a magistrados do quadro complementar. Portanto, a existência dos quadros complementares visa precisamente fazer face a estas carências. Neste momento, os magistrados que estão colocados nestes quadros complementares já não são suficientes, de maneira nenhuma, para colmatar as faltas dos magistrados que não estão ao serviço. E o que é que está a ser feito para procurar uma solução? Ou seja, os resultados deste estudo também já foram apresentados à tutela? Depois desta divulgação oficial, portanto, à comunicação social, foi hoje enviado para todos os colegas por e-mail também os resultados e irão agora ser enviados oficialmente também, quer à Procuradoria-Geral da República, quer ao Ministério da Justiça, quer à Direção-Geral da Administração da Justiça, que são de facto as três entidades que, umas com um poder decisório, outras com o poder de pressionar, de facto, de alguma forma, o poder político que tem a incumbência de decidir nesta matéria. De facto, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público sabe que há carência de meios, os cursos são limitados, são finitos, mas se nada for feito, de facto podemos chegar a uma situação de ruptura ao nível dos recursos humanos e depois também ao nível das próprias infraestruturas, que é outra vertente do nosso estudo. E acaba por haver situações em que sai mais caro ao Estado, digamos assim, não colmatar as faltas, porque se o magistrado acumula serviço, esse magistrado tem direito depois a uma retribuição, embora exista neste momento também um grande atraso no pagamento dessas retribuições, é uma questão, a Direção-Geral da Administração da Justiça está, de facto, agora com a efetuar alguns pagamentos, mas há muitos atrasos, há muitos magistrados que estão há vários anos sem ter essa retribuição paga, o que quer dizer que se o trabalho que era do magistrado for distribuído por 1, 2, 3 ou 4, e se esses magistrados depois receberem, de facto, a retribuição a que têm direito, acaba por poder sair mais caro ao Estado, portanto, era muito melhor serem tomadas atempadamente e de uma forma sistemática e ser feito esse estudo, porque Mencionou a questão das é fácil infraestruturas. identificar as carências e de resolvê-las. Eu gostaria de falar das infraestruturas do próprio sindicato, porque também tivemos aqui a novidade que mudaram de sede em Lisboa. Gostaria de perceber o que é que aconteceu exatamente ao nível de impedimento com o edifício anterior. Percebi que eram problemas de estrutura do próprio edifício. Sim, o edifício anterior, a tanta sede, o Ministério Público tinha a sua sede, uma sede que foi adquirida com meios próprios e que estava já totalmente paga, num edifício antigo que pura e simplesmente entrou em risco de colapso porque foi feita uma obra, estava a ser feita e está ainda a decorrer uma grande obra nos terrenos adjacentes e ao serem feitas escavações, essas escavações afetaram a estrutura do próprio edifício, que ficou com as paredes rachadas, abriram brechas de facto na parede e pura e simplesmente fomos impedidos de entrar na sede porque a sede foi selada porque ameaçava ruir. Depois de uma longa e dura negociação, conseguimos de facto que a empresa responsável por essas obras nos desse uma indemnização que consideramos adequada e com essa indemnização adquirimos agora esta nova sede que foi inaugurada no dia 17, que é muito próxima da outra, na rua Marquês de Tomar. Muito obrigada, Paulo. Muito sinceramente, porque também estamos a chegar ao fim, queria perceber como é que o sindicato viu a questão do Orçamento do Estado para 2023. Temos aqui um Orçamento para a Justiça, pelo menos o maior dos últimos 13 anos. São boas notícias? Bem, todas as notícias que apontem por um acréscimo de verbas serão boas notícias, até porque de facto foi divulgado recentemente o relatório do Conselho da Europa, da Comissão Europeia para a Eficácia da Justiça, e Portugal aparece muito mal classificada, aparece atrás de países supostamente menos desenvolvidos e que colocam verbas muito maiores
para a Justiça. Vemos que existe pelo menos alguma boa vontade do Governo nesta matéria, no entanto, muito mais terá de ser feito, desde logo porque os sindicatos magistrados do Ministério Público têm-se batido nesse sentido. Seria importante que o Ministério Público tivesse, de facto, autonomia financeira, que não dependesse financeiramente das verbas que lhe são destinadas pelo Governo, porque só assim será possível para o Ministério Público desenvolver a sua atividade de uma forma autónoma, de uma forma independente e de fazer investigações de forma autónoma e não, porque, repare, se é de facto o Governo que decide que verbas vão para a Justiça, que verbas vão para um laboratório de polícia científica, se essas verbas não existem, portanto, poderá ser uma forma enviesada de parar determinadas investigações. Muito obrigada. E chegamos assim ao fim do nosso programa, retomamos em breve. Agradeço o seu tempo e até lá continuo a acompanhar as nossas notícias em jornaleconómico.pt.